E por falar nisso, a gente vai falar do efeito das características geográficas regionais sobre o clima. Por quê? Porque as características geográficas regionais acabam também influenciando o clima, né? Por exemplo, se eu tenho uma altitude, se eu tenho, dependendo da altitude, da latitude, do relevo, né? Então eu vou ter uma variação também. Então vamos entender que os corpos d'água, eles acabam, eles influenciam de maneira significativa o clima das terras próximas. Por quê? Porque além dos efeitos das correntes marítimas descritos, né, agora há pouco, a gente sabe que grandes corpos d'água, como oceanos, lagos, eles tendem a amenizar as temperaturas nas terras vizinhas. Então, a água se aquece e resfria mais lentamente que o ar. E essa propriedade acaba permitindo que grandes corpos de água amenizem as mudanças na temperatura do ar, entenderam? Nas terras vizinhas desse corpo d'água. Estou falando, por exemplo, vizinho de um oceano, vizinho de um grande lago. Isso acaba resfriando o ar nos dias quentes e liberando calor para o ar nos dias frios. Pessoal, as montanhas também são outros é, fatores que a gente precisa considerar. Por quê? Porque elas afetam também os padrões climáticos. Então, como eu estava dizendo, as montanhas, elas também afetam os padrões climáticos, né? Ou seja, o clima, é, as montanhas, elas também afetam os padrões climáticos. E climas muito diferentes, eles podem ser encontrados nos lados opostos de uma montanha ou cadeias montanhosas. Por quê? Porque quando está quente, o ar úmido, ele se move em direção à montanha. Então, por exemplo, deixando o oceano, é forçado a subir e resfriar. Veja só, as montanhas também afetam padrões climáticos, e climas muito diferentes podem ser encontrados nos lados opostos de uma montanha ou cadeia montanhosa. Por quê? Porque quando está quente, o ar úmido ele se move em direção à montanha, né? Por exemplo, deixando o oceano, é forçado a subir e é resfriado. Então, a queda de temperatura faz faz que com o ar não consiga manter toda a sua umidade. E então, o que vai acontecer é que a umidade ela cai na face da montanha na forma de chuva. Então, o ar que passa pela montanha é seco e absorve a umidade da terra enquanto ele desce, criando uma sombra de chuva na face oposta. Vocês podem observar isso nessa figura que eu vou colocar aqui do lado para vocês. Mas lembrem que a terra encontrada na sombra de chuva pode ser parecida com um deserto. Pessoal, as montanhas, elas também fornecem habitats únicos para os organismos que vivem diretamente em suas encostas. Por quê? Porque no hemisfério norte, as encostas voltadas para o sul acabam recebendo mais luz solar do que as encostas voltadas para o norte. E plantas diferentes são encontradas nas duas faces de uma montanha. Por exemplo, mais plantas resistentes à seca podem ser encontradas nas encostas do sul. Da mesma forma, quanto mais alto estivermos em uma montanha, mais fria tende a ser a temperatura, com uma queda média de 6 graus para cada aumento de 1.000 metros de altitude. Então, veja que, por causa desse gradiente de temperatura, né, dessa degradação de temperatura, então, as maneiras com que as comunidades de seres vivos, as comunidades biológicas, elas se adaptam, elas mudam
com o aumento na altitude, pode refletir mudanças observadas com o aumento também na latitude, ou seja, distância maior da linha do Equador, tá certo? Bom, aí a gente encerra aqui esse tópico chamado, né, vamos iniciar agora, e aí a gente encerra aqui esse tópico. Espero que vocês tenham compreendido. Sugiro que vocês façam algumas anotações, pesquisem, reflitam, anotem, façam um resumo, né? Isso vai ajudar bastante na compreensão global do que foi apresentado até aqui.